Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Vamos começar mais uma live. Hoje o assunto vai ser bem mais interessante, voltado para a parte de empreendedorismo, mais a parte profissional. E acho que isso vai ser muito importante. Então, eu acho que vai ser lindo, lindo, lindo nós participarmos de tudo isso. Oi, Ari, Bárbara, muito bem-vindas, fico feliz. E eu acho que vai ser perfeito. É, Posso entrar e devo. Nossa, desculpa, acho que entrou errado. Desculpa, desculpa. Entrou alguém errado aqui, eu achei que era o Leandro, desculpa, a gente peço perdão, tá? O Leandro acabou de aparecer e o que nós vamos falar hoje? Só vou pedir para ele entrar aqui e nós vamos conversar. O que está acontecendo? Neste momento de pandemia, tudo isso, muitas pessoas não estão encontrando o caminho certo para se posicionar novamente no mercado, para falar os pontos fortes e tudo isso. Então, o Leandro é uma pessoa especialista neste ponto e eu acho que vale muito a pena. Oi, Leandro, seja bem-vindo. Tudo bem? Valeu, boa noite, obrigado, Meli. Eu Gente, ouvi que olha, você estava fazendo uma introdução aí, pode continuar. tá, então o que que acontece, né? Muitas pessoas me pediram no consultório, tá? O que que eu posso fazer nessa hora que nós estamos com muitas coisas para apresentar num mercado que está numa economia um pouco restrita, porque o Covid tirou aquela aceleração que o mercado estava vivendo. E as pessoas se veem numa situação que precisam encontrar um novo caminho, só que elas não sabem como. E o Leandro foi uma pessoa que me ajudou muito nisso, porque eu também venho numa nova busca, numa nova guinada, né? Porque quem sabe eu comecei com marketing e eu fiz psicanálise e agora também sou master coach porque eu atendo muitos coaches, tá, gente? Então eu precisava entender um pouco a linguagem do coach para ajudá-los e o coach tem muito a ver com a parte profissional. E o Leandro, ele foi um anjo na minha vida, né, Leandro? Porque ele tem uma simplicidade, uma doação tão grande que eu falei, gente, ele tem que passar isso para todo mundo. Então, por isso que eu o convidei hoje. E eu vou falar um pouco do histórico do Leandro, né, para todo mundo entender. O Leandro é especialista em vendas e liderança, com mais de 25 anos de experiência, então ele tem muito do lado corporativo que eu tenho também. Ele é estrategista de marca no mundo digital, pessoal ou business, então é tudo que nós precisamos nesse momento. A gente precisa assim olhar para nosso lado pessoal, sem esquecer que nós somos também alguma pessoa de vendas, e ele vai falar muito bem disso. Ele é publicitário, fundador da agência Limini, marketing digital com 13 anos de mercado, e ele também é Master Coach e trainer, porque foi aí que nós nos encontramos, né, Leandro? E o Isso que que aí, tá... amigo. E o que Obrigado pelas suas palavras aí, pelo reconhecimento. Realmente, a gente se encontrou nessa jornada. Foi o ano passado, Meli, que a gente se conheceu? Ou já foi faz? esse ano? A gente se encontrou pela primeira vez em Não, Campinas, Em esse ano de Campinas, o novo. ano passado. É isso mesmo. Isso, isso. Isso mesmo. Foi muito bom te E, conhecer e obrigado aí pelas palavras. e hoje a live vai ficar gravada, então, por favor, encaminhe para as pessoas também. Eu sei que esse horário é bem concorrido, mas vai dar tudo certo. Leandro, hoje você é o interrogado, então nós vamos conversar muito sobre isso. Leandro, o que está Vamos lá. acontecendo, né? Nessa época de Covid, de quarentena, o que eu estou percebendo?
que as pessoas não se reconhecem. E quando eu pergunto para alguém no consultório quais são os pontos fortes dessa pessoa, esta pessoa não consegue explanar com clareza e também com certeza, que eu acho que isso é o mais importante, porque a pessoa tem que se entender, se amar e se conhecer. E nessa quarentena nós estamos isolados, muitas pessoas perderam o emprego, ou estão em redução de jornada, ou estão com suspensão de trabalho. Então, tem muita pessoa que está ganhando muito dinheiro, mas tem pessoas também que não estão precisando dar uma guinada, ver de forma diferente o momento que ela passa. Só que elas se sentem inseguras e elas não sabem como ter foco, estratégia e ainda passar o que elas querem, o que elas estão buscando. Então, o que eu gostaria que você explanasse com a sua experiência é como as pessoas podem equalizar isso, mesmo estando em quarentena, mesmo tendo um vírus que elas não têm controle, mas que elas têm que ver que existem oportunidades que a gente pode utilizar da melhor forma para nós mesmos. Vamos lá. Então, vamos lá. Falando de estratégia, né? A gente não tem como fugir muito da parte mais técnica, às vezes, para depois a gente entrar um pouco aí sobre vendas, sobre algumas dicas que eu dou para nós nos reconhecermos como vendedores. Sim. E falando de estratégia, tem uma ferramenta muito conhecida por todos nós, mas talvez muito usada só no meio corporativo, que é a ferramenta matriz de análise SWOT. Poucos usam essa ferramenta para fazer uma autoanálise, para fazer uma análise SWOT, né, pessoal. E eu acho ela muito poderosa. Para todos os meus clientes que eu mentoro, uma das primeiras coisas que eu passo no início das mentorias são: vai fazer uma análise SWOT, tanto do mercado, daquilo que você precisa atuar, que você pretende atuar, mas de você mesmo, porque é uma ferramenta poderosa para gerar um autoconhecimento. E aí, se nós lembrarmos, eu convido depois aí o pessoal, é claro, vai ver na internet, dá uma googada aí, que você vai encontrar muito material sobre análise SWOT. Vou dar uma dica aqui, mais ou menos, de qual é a minha percepção em cima dessa ferramenta para uso pessoal. Então, depois vão lá pesquisar. Mas, se a gente lembrar, né, a análise SWOT é uma matriz onde você tem os lados positivos e os lados negativos, os pontos positivos, as suas forças, e as oportunidades que essas forças te geram, e o lado negativo, né, que são as suas fraquezas, os pontos de melhoria, e o que leva de ameaça esses pontos. No primeiro nível, nós temos fatores internos, ou seja, tudo aquilo que você tem controle, que você pode realmente gerenciar, que basta você realmente querer, que você vai ter um controle maior sobre a sua vida. Então eu convido, pega lá, coloca numa análise SWOT, né, dá uma consultada como é que faz essa matriz e coloca o que você tem de ponto forte na sua vida. Como as pessoas te veem, o que você entrega de ponto positivo em relação ao que você é pessoa, tá? A gente não vai entrar muito aqui no âmbito profissional, mas eu quero levar isso depois para linkar com a questão de você se vender, você é o produto, que é o nosso carro-chefe aqui, nosso assunto, mas acho que tem que ter essa base. Então, faz essa análise, né, dos seus pontos fortes. Você é uma pessoa determinada, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa comunicativa, você é uma pessoa que tem força de vontade. Legal, tudo isso é interno, são fatores internos. E aí eu venho para analisar quais são os fatores externos, o que isso impacta em oportunidades para mim. Por exemplo, se eu sou muito comunicativo, é bem provável que as oportunidades que eu consigo gerar devido a esse meu ponto forte são networkings. Né? Como que tá? Se eu sou uma pessoa com uma comunicação muito boa, como que está meu networking? Como que está meu relacionamento com as pessoas? Mesmo em pandemia, mesmo em isolamento, o que eu tenho falado, conversado, me conectado com as pessoas, né? Então, eu tenho que analisar quais são os meus pontos fortes e ver aquilo que impacta de oportunidade para mim na minha vida em relação à matriz SWOT. Se eu sou determinado, então significa que eu gero muitas oportunidades para realizar coisas, tá? Sim. Então, a dica aí de aplicar a análise SWOT para a vida pessoal é dessa forma, tá? Eu vejo o que eu tenho de ponto forte
e eu trago quais são os impactos que eu gero de oportunidades graças aos meus pontos fortes. A mesma coisa nós vamos ter que analisar o lado negativo. O lado indesejado, eu gosto de falar, tá? Aquilo que eu preciso melhorar, né? A gente Pontos tem de muita melhoria. crença de falar, oi? Os pontos de melhoria. Os pontos de melhoria, né? E o que, que eu tenho de pontos de melhoria que vai gerar para mim ameaça? E aí, nesse ponto de melhoria, eu convido todos aqui a não fazer somente uma autoanálise. Porque às vezes a gente se sabota muito facilmente. Às vezes não, quase sempre, né? Sim, Então é é legal dolorido. você. É dolorido. Então é legal você convidar alguém, pergunta, escute feedbacks. Pergunte para as pessoas mais próximas de você, do mercado, amigos, esposo. Então pergunte para eles o que, que você acha em relação a eu, Leandro, os meus pontos de melhoria. E abra realmente a sua atenção, a sua mente para você escutar o feedback, que isso é muito importante. E anota. Você anotando, depois você faz uma análise em cima de cada um desses pontos que eu tenho de fraqueza, que eu tenho de pontos de melhoria, o que geram ameaças para mim, né? O que, que gera ameaça? Vai, eu sou inseguro, então eu nunca vou me achar bom o suficiente para fazer alguma coisa. Ah, eu tenho medo. Eu sempre vou ter medo de dar o próximo passo ou de dar um start a alguma coisa, porque a minha crença sempre vai ser, isso vai dar errado, né? Ah, tem pessoas que procrastina demais. O que que isso gera de impacto, né? Que é ameaça para mim, tá? Então, eu gosto de trazer muito essa ferramenta. Eu tenho certeza que são poucas as pessoas que usam isso como análise, né? A autoanálise para o lado pessoal. Só pensam nisso, já ouviu falar isso para fazer estratégia de marketing, para fazer estratégia de mercado, mas De nunca para si vendas. mesmo, né? Tem muitas Sim. ferramentas, né, Meli, de autoconhecimento, mas eu preferi aí de forma bem estratégica, porque aí a gente vai falar, né, o que você pode fazer em relação a esse mercado que a gente está vivendo, a esse momento de desemprego, de desestabilidade, instabilidade, e o que as pessoas podem transformar isso em marca forte para elas, né? Quando você entende a análise SWOT, é espetacular o resultado que você consegue. E é mais importante, gente, o que acontece, tá? Não adianta você buscar alguma coisa somente se espelhando no outro, porque às vezes a capacidade, o que o outro faz tão bem, não seja aquilo que você gosta. Então você vai se espelhar em algo que para você não seja tão importante, não seja um valor. E por que que o feedback é importante sem o mimimi, né, Leandro? Porque quando você está aberto a um feedback, vem coisas que são legais, mas vem aquelas coisas que são os nossos calcanhares de Aquiles. E você tem que perceber o porquê que aquilo te impactou também, porque na hora que você recebe um feedback que não é legal, você toma um susto, mas aí que está o seu potencial de crescimento, porque se você só se foca naquilo que você é bom 100%, você esquece da onde você tem que melhorar, então você fica na mesmice muito tempo. É isso E o mesmo. que e, e o que eu vejo hoje, principalmente nos relacionamentos, que essa troca não está existindo, né? Porque como tinha aquela correria de muito tempo, essa troca, até mesmo entre o casal, de um falar para o outro o que está gostando, o que pode melhorar, o que está pegando, eles É. escondiam, de repente, com a correria do dia a dia. Agora não tem mais, né? Não, quando você fala, né, não se preocupa com o externo, com o outro. Realmente, quando você aplica a análise SWOT para você e você usa do artifício de você contar com feedbacks, você tem que separar, não pode trazer aquilo como se fosse pessoal. Putz, agora o meu amigo tá falando que eu sou esse puta, eu sabia, ele não gostava de mim mesmo. Né? Aí É não que vai eu dar gosto, certo, nunca. Né? é que Talvez eu gosto de você. esse seja um ponto fraco teu de melhoria. Aprenda a receber um feedback e lembra, essa parte está interno. Você tem o gerenciamento sobre isso. Tá? Então tá errado. Se você ficar com aquela de mimimi, putz, eu não devia ter perguntado, nossa, mexeu com a minha ferida mais profunda, eu nunca esperava ouvir isso de você, você não vai evoluir. Isso não vai servir de degrau para você subir aí e melhorar. Isso é fato, né? É isso. Pode Agora, falar. outra coisa.
que eu acho interessante nesse ponto, Leandro, e você foi muito legal no falar, é que nós somos a melhor pessoa e a pior pessoa para a gente, né? E quando nós fazemos uma análise SWOT profunda, não superficial, nós vamos saber quais são os nossos pontos de melhoria, sim, mas também nós vamos conseguir lidar com os pontos que nós não temos condições de mexer, porque é muito externo, por exemplo, a alta do dólar, nós não temos condição de mexer com isso, porém, a gente vai saber as nossas fortalezas. E neste ponto, eu queria perguntar para você como que as habilidades de vendas podem ajudar as pessoas neste momento. Porque todo mundo acha que venda é uma coisa que ninguém tem a capacidade para realizar. E, na verdade, vendas é um hábito, né? É uma condição. Quanto mais você faz, quanto mais seguro você você consegue realizar isso com maior Perfeito. profissionalismo, né? Então, como que isso pode ajudar as pessoas nesse momento? Vamos trazer primeiro algumas crenças fortalecedoras. E Sim, crenças vamos. fortalecedoras servem, né, para nós quebrarmos outras que não são fortalecedoras. Se a gente parar Perfeito. para perceber, todos nós necessitamos, todos, eu não estou isentando ninguém de nenhuma área, precisamos ser vendedores. E olha que engraçado, uma das ferramentas mais poderosas de quem vende porque as pessoas acham que vendas só está ligada a uma transação de serviço ou produto com dinheiro. E não tem nada a ver, não é só isso, né? E nós somos persuasivos, tá? Que é uma das ferramentas mais poderosas e essenciais para um vendedor, é a persuasão. Se parar para pensar, nós somos persuasivos logo quando a gente nasce. Porque nós temos que chorar ou fazer birra para conquistar o nosso leite, para conquistar alguma coisa que a gente queira. Então, nós usamos de algumas armas, na nossa limitação quando criança, mas de forma a persuadir alguém a nos dar aquilo que a gente deseja, tá ok? Então, se a gente transferir de lá para cá, para esse mercado que a gente vive, para o nosso mundo, não é muito diferente. E olha que engraçado, né? Nós vendemos a todo momento alguma coisa. E a primeira coisa que a gente vende, mais importante de tudo, é nós mesmos. Né? É nós mesmos, nós nos vendemos dentro do celular para a pessoa quando a gente está paquerando, quando a gente quer um crush, e aí a gente tem que se vender. Eu quero vender um projeto dentro da empresa, eu preciso montar um repertório, um script, eu preciso me preparar para convencer, para persuadir alguém, né, para comprar aquela minha ideia. Eu já me deparei com líderes dentro de empresas, no meio corporativo, mas ele não estava ligado à área de vendas, mas ele tinha que vender um projeto. Eu falei assim, putz, quem dera se eu fosse vendedor, porque agora eu não consigo vender um projeto que vai ser um resultado, vai gerar uma melhoria para o meu setor, mas eu não sei ser vendedor. E muitas vezes ele vai para uma sala de reunião e não consegue expor realmente a ideia, o projeto dele. Isso é muito ruim, sabe? Que a gente vê, né? Eu vou comentar um pouco, vem na mente assim, essa questão. Ninguém nasce, ou pelo menos não passa na sua fase de juventude ou infância, sonhando, eu vou ser vendedor. A Não. grande maioria das pessoas querem e sonham porque o pai talvez seja advogado, ou porque conhece alguém, ou mas ele quer ser engenheiro, quer ser médico, quer ser policial, sei lá. Mas ninguém Sim. fala assim, bate no peito, eu vou ser vendedor, não é verdade? E Ninguém. aí, já daí cresce já as crenças limitantes, né? E mais que isso, Leandro, veio um negócio na minha cabeça agora que eu acho muito interessante a gente conversar, que muitas pessoas fazem exatamente o contrário, né? Ao invés delas se venderem, potencializando o que elas têm de melhor, elas se denigrem, né? Falando, não, eu não sou boa nisso, eu não sou boa naquilo, eu não gosto disso, eu não sei fazer aquilo. E aí, Tá ao aí as invés suas de fraquezas, né? sim, mas tem muita gente que fala muito mais facilmente das fraquezas do que dos pontos fortes. Se você perguntar, me fala 5 pontos de melhoria. Isso, fala 10. Mas falar de pontos fortes enroscam. Porque isso é ser egocêntrico. Você Uhum. tem essa percepção, que é Nossa, uma é crença tão bom negativa. ser egocêntrico, né, Meli? É tão Tende ao bom orgulho, pensar em pode si, ser. pô.
Cuidar de Adoro. você mesmo é bom ser egocêntrico, né? As E eu, pessoas acham que isso é ruim. Não. O contraponto do egocentrismo, né, é a empatia, né? Você também pensar no outro. Não dá para ser extremo aos dois lados, somente um ou somente outro. Mas é bom ser inconsciente. Se você não cuidar de você, como é que você vai cuidar das pessoas que estão à sua volta? Leandro, teve uma cena uma vez que eu acho que é legal a gente compartilhar, que foi assim, quando eu fui contratada em uma empresa, eu fui conversar com o presidente, né? E o presidente falou assim: por que que eu tenho que te contratar? Eu falei, primeiro, porque eu tenho expertise de 20 anos trabalhando nisso e eu consigo fazer o que você precisa em um mês. Não, você vai ter que ensinar uma pessoa em 6 meses. Daí eu estava trabalhando com uma pessoa e ela me deu um feedback falando assim: nossa, como você mexe, faz bem isso. Era uma tabela de pricing que eu trabalho com uma certa habilidade nisso, né? Eu falei, não, eu sou muito boa nisso. Ela falou assim, nossa, mas como você é metida. Eu falei assim, não, não Arrogante, metida. como você é arrogante. Eu falei assim, não, não é que eu não sou, que eu sou arrogante, eu sou metida. É que isso eu faço muito bem. Então quer dizer que eu faço muito rápido. Agora, não me manda para um financeiro fazer um balanço patrimonial que eu não sei fazer. Não me manda para uma produção fazer uma análise de melhoria contínua, porque eu não vou saber fazer. Mas nisso eu sou boa. Eu perguntei para essa pessoa, me fala o que você é boa. Ela falou assim, eu não sei. Eu falei, então, se você Nós não somos o sabe. resultado daquilo que nós repetimos para nós mesmos, daquilo que nós acreditamos que nós somos. Se ela não Sim, sabe, vai ficar difícil realmente ela gerar uma marca para ela. Porque olha que pergunta interessante que nós temos que nos fazer. Se eu deixar você, a Meli ou qualquer um de vocês estiverem em uma roda de pessoas durante 5 minutos, pessoas que nunca te viram, durante 5 minutos, e você sai, se desloca desse grupo, e se a gente for lá depois para perguntar para essas 5 pessoas, o que vocês acharam do fulano? O que vocês acharam do Leandro ou da Meli? O que você teve de oportunidade para se vender em 5 minutos? Né? As sim, pessoas não sabem fazer isso. Vender-se é uma coisa muito importante. Porque falta conhecimento, falta a pessoa saber quais são os seus pontos fortes, as suas fraquezas e quais são os impactos que isso geram por causa desses fatores internos. Tem tudo a ver. Hoje no mercado nós temos que gerenciar muito ainda, mais do que nunca saber gerenciar a nossa marca, eu como produto. e isso eu vou falar um negócio que eu acho que é legal também, que nós somos um ser único, certo? E não dá para ficar vivendo das expectativas do outro. Porque muitas vezes as pessoas buscam, e essa marca, né, não é a sua marca, é a marca que o outro passou para você e você Que o outro assumiu. percebe. E É você isso mesmo. assumiu que é verdade. E como o Você outro vê. falou e você assumiu, você não. Você vive aquilo somente. E, É. Leandro, fala um pouco mais sobre isso, porque eu acho tão interessante e eu vejo que as pessoas enroscam naqueles estigmas que foram passados de família, que foram passados do amigo, que foram passados de tanta gente, e elas não sabem quem elas realmente são. Bem, assim, né? Eu só me lembrei de uma coisa muito engraçada. Você falou de crença, eu estava falando aí, falamos de crença que limita, que não segura. Eu estava atendendo uma pessoa outro dia, ela falou assim: nossa, eu perguntei para ela qual é a imagem que você tem de vendedor? Aí ela se remeteu à infância dela, quando a mãe dela gritava para ela assim, né? Não preciso falar aqui o nome. Fulana, vai lá atender aquele mascate. Aqueles vendedores que vendem de porta em porta, ela morava, Sim, né, no sul sim. de Minas. Então era muito comum. Vai lá que atender aquele mascate, fala para ele que eu não quero nada hoje, que eu não quero, aquele cara me enche o saco e tal. Ela criou uma crença muito negativa que ela nunca gostou de vendedor. Ela passa longe de vendedor, tá? Mas estamos fazendo isso de forma pessoal. O que eu vendo? Aí a gente tem que falar sobre marca pessoal. O que é marca pessoal? Qual a impressão, esse exemplo que eu te dei, qual a impressão que as pessoas têm de você no primeiro momento que elas te conhecem, na primeira vez que vocês se encontram? Nessa reunião, pequena reunião, numa festa que você se envolve com 5 pessoas. Qual a impressão que você tem ali, né? Que você deixa, que você grava? Isso tem muito a ver com o teu comportamento.
Tem muito a ver com aquilo que você tem de crença forte, né? Com seus pontos fortes. Tem a ver com o seu vestimento também. Ah, não tem que estar tailê, né? De paletó e gravata, não é isso, mas condizente com uma ocasião. Como que você fala? Tudo isso é a primeira impressão que vai gerar para as pessoas, na percepção do outro, tá? Então isso tem muito a ver com a marca pessoal. E aí eu trago o marketing pessoal. Marketing, assim como no universo, né, de publicidade, que a gente conhece bem, é qual é a estratégia que eu vou começar a adotar para que as pessoas tenham uma percepção positiva de mim. Porque olha que engraçado, esses dias eu estava vendo nesse TikTok, né, uma brincadeira lá que a menina vai fazer uma entrevista de emprego. Gente, ela vai muito bem arrumada, né? Mas é ela que entrevistava praticamente o selecionador, né? O recrutador lá. Cara, qual que é a percepção que outra pessoa tem de você em relação a quando você está precisando se vender? Como você bem disse, o cara te perguntou, o que, que você tem para me entregar? O que eu tenho para te entregar, eu vou te entregar em um mês aquilo que outra pessoa faria em 6. Cara, isso já dá um impacto, isso já grava quem é a marca, qual é a marca da Meli. Você tem foco, você tem, né, dedicação, você gera resultado. Essa é a marca que fica, tá? E é Então, importante, porque eu não era assim. E daí, gente, para vocês, eu era tímida. Eu não era confiante, eu era insegura pra cacete. E de repente, eu tava tão segura, porque depois do trabalho que eu fiz de terapia, eu estudei psicanálise mais de 6 anos, fiz o coaching, tudo isso, Leandro, é tudo isso que você falou. pontos de melhoria. Enquanto Sim, nós não enxergarmos os pontos de melhoria, nós vamos ficar nessa e acreditando que sempre o problema é externo. Que a culpa é sim. do Covid, que a culpa é da crise, que a culpa é de não sei o que, sempre. Nele, na nossa vida. Qual foi a última vez que nós nos vimos sem crise no Brasil? Sem algo que Nunca. tivesse motivo para afrontar alguma coisa de tão, né? As coisas que acontecem na nossa vida. Não tem, eu não lembro. Né? A gente passou a viver o plano antes do plano Collor da vida, meados de 80. Né? Não precisamos voltar nessa época e entregar nossa idade aqui. Eu sei que você é nova, eu já passei dos 40, quase 43. 45. Não, eu tenho Não, 43, tá, baby? não, tá bom, então tá bem, tá vendo? Então, assim, as pessoas, é comum elas não se preocuparem com a tua marca, aquilo que eu represento, sem eu necessariamente ter que perguntar para outra pessoa o que de fato eu represento. Tá? E, o que é mais importante, gente, é que quando você sabe aquilo que você tem de fortaleza, você consegue ajudar pessoas. Então, quando você não faz esse trabalho, você também é egoísta, porque você não doa o seu melhor. Então, vale muito, sim, vocês perceberem que, que essa busca de autoconhecimento não é só para você, é para você influenciar o máximo de pessoas com a sua verdade. Não é verdade, Isso Leandro? mesmo, é verdade. Quando você se E reconhece, você não pode guardar só para você, né? Influencia as pessoas. Conhecimento é a única coisa que, quanto mais nós doamos, não deixa mas de ser meu, né? Mas a gente consegue crescer com o compartilhamento. Conhecimento tem valor, é claro, não é só doar. Mas quando você, né, dispõe disso para outra pessoa, não deixou de ser. É diferente de eu pegar meu celular e te dar. Estou doando, vai deixar de ser meu. Conhecimento não. Aproveite ao máximo quando você tiver, busque novos e doe sim. Em vendas, Amelie, eu gosto de trazer 3 perfis, né, que eu mapeei dentro do mercado e eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui, que vão nos ouvir aí depois, vai se identificar em uma dessas 3 opções de perfil. Todos nós vamos nos encontrar em um deles. Eu costumo falar, né? Normalmente as pessoas que são vendedores por acaso. Então, será que você aí é um vendedor por acaso? O que é o vendedor por acaso? Como eu disse, as pessoas normalmente lá na sua juventude não sonharam em ser vendedores. Foram lá, estudou, fizeram uma faculdade de engenharia, né, de advocacia, de direito e tudo mais. Ok, nada de errado com essas profissões, pelo amor de Deus. Só que
Normalmente, quando nós estamos nessa faixa de idade de 14, 15 anos, nós já começamos a ter uma vontade de ter uma independência financeira, não é verdade? Não dá Claro, para ser já advogado com 15 anos, não dá para ser já engenheiro com 15 anos. É o que não mesmo. acontece na maioria das vezes. Essas pessoas, enquanto jovens, se tornaram vendedores por acaso. Porque, na maioria das vezes, esse é o caminho deles começarem a ter uma independência financeira. Vão ajudar a família em algum comércio que tem, vão ajudar a família, sei lá, um conhecido, e vai ser vendedor trabalhar no comércio. Muitas vezes nós encontramos também vendedores por acaso, pessoas que se formaram, mas de repente talvez esteja acontecendo isso agora, nesse momento perderam seus empregos, as suas posições nas empresas que eles estavam trabalhando. E Sim, aí verdade. não consegue uma recolocação, o que acontece? Vou ser vendedor por acaso. E vai do jeito que dá. Né? Eu não vou me preocupar, não vou me profissionalizar. Apesar de existir escolas, faculdades hoje, esse é tema que te profissionaliza, as pessoas não estão preocupadas em abrir lá qual que é a grade de curso que tem nessa faculdade. Vendedor, eu vou fazer esse. Não é comum isso, tá? Então, as pessoas têm muito vendedor por acaso aí no mercado. E não tem Sim, nada de errado. O outro tipo de vendedor é o não vendedor. Eu não sou vendedor. É a pessoa que está hoje. É um engenheiro, é um dentista, é um médico, é um advogado, estudou, está bem colocado na carreira e ótimo, o cara está feliz. Entre aspas. Eu tenho um caso na minha família, meu irmão é controller, mexe muito com números. E ele mesmo se viu numa necessidade. Caramba, eu não sou vendedor, faço aquilo que eu estudei, trabalho naquilo que eu gosto, que eu sonhei, mas eu me vejo na necessidade de aprender a habilidade de vendedor, de sim, ser vendedor. Porque aquele negócio, você vende um projeto, você se vende em uma entrevista de emprego. Eu dei treinamento de vendas para o meu vendedor, para o meu irmão mais velho. que Porque ele delícia. se viu anos atrás, ele falando, cara, eu preciso, Leandro, de uma ajuda, porque ele, para mim, assim, a minha referência acadêmica, tá? Minha referência acadêmica, puta de um cara inteligentíssimo, fala inglês fluente, legal, mas, cara, ele não é vendedor, ele não sabe colocar a marca dele de forma, né, a que os outros olhem para ele e falem, cara, eu quero você, tá? Então, existe esse outro perfil. Primeiro, o vendedor por acaso. Segundo, o cara que não é vendedor e tudo bem, mas ele começa a sentir a necessidade de ter que ser vendedor. E o terceiro é a pessoa que é vendedor. Ele pode ter feito uma faculdade aí de engenharia que não tem a ver com a venda em si, de negociação transacional, mas ele começa a perceber que ele não está entregando o resultado que ele entregava, o que ele Sim, precisa, o que ele é exigido de entregar, né? Porque vendas é resultado, né? Você tem que 100%. bater metas, pô. Então as pessoas tem muito vendedor bom no mercado, mas não tem a técnica, não sabe se colocar, não sabe se vender. Eu vejo muitas coisas na rede social que eu acho um absurdo. O cara, você vai na loja, você vai numa empresa, você negocia, legal, você faz, vê um cara bom ali, vendendo uma marca que ele já está acostumado, né, e tem muita malícia para fazer isso. Eu, hoje em dia, gosto de fazer essa pesquisa, depois eu vou na rede social daquela pessoa. Meu, é Sim, totalmente oposto. Totalmente oposto. O cara é um hater, o cara posta coisas que não são condizentes que eu me afasto. Falei, não, eu prefiro não fechar negócio com esse perfil de empresa, com esse perfil de profissional. Tá? Então tem muito profissional que é vendedor, mas não sabe se vender, não sabe gerar resultado para ele mesmo. Tá? Então eu convido aqui as pessoas a analisarem aí qual o perfil que você se enquadra mais. Você é um vendedor por acaso, você não é vendedor, mas você sente necessidade de aprender, né, as habilidades que são aí incumbidas a um vendedor, que são importantes, ou você é um vendedor que não tem hoje tido um resultado positivo em relação àquilo que você vende, ou produto, ou serviço, ou você mesmo, né? e, gente, eu acho que essa quarentena está nos dando a oportunidade da gente olhar para dentro e verificar muito mais os nossos sonhos, porque você vende mais fácil aquilo que você gosta e aquilo que você acredita, certo? Isso mesmo. Então, tá na hora de vocês reverem também, e é uma coisa que eu fiz fortemente, até o Leandro tá me ajudando,
qual a rota que eu quero seguir, aonde que eu quero, mesmo que seja um plano de longo prazo, mas ele tem que começar em algum momento. Por que não começar agora, que nós temos tempo, disponibilidade e um monte de gente podendo nos ajudar? Agora, você falou um ponto que eu vou falar o meu caso, vou colocar um quarto exemplo aí, tá, Leandro? Que eu estou Ah, aprendendo é, a ser legal. vendedora de mim mesma. Eu tô aprendendo a ser vendedora, gente. Por quê? E foi um caso que eu comentei com o Leandro, eu falei assim, Leandro, ele vai lembrar, eu falei assim, Leandro, eu tenho dificuldade de cobrar. Porque eu sou tão. Eu acho que a minha missão é tão bonita de ser psicanalista, de ajudar pessoas. E eu falei assim, eu tenho dificuldade de cobrar. E ele falou assim, não, você está ajudando a pessoa, você está entregando algo que para ela é importante, que ela tem que dar valor para isso, mas você tem que dar valor para isso. E na hora que ele É falou isso mesmo. isso, gente, por Deus que está no céu, eu comecei a acreditar que que eu sou boa no que eu faço, porque eu sou mesmo e eu entrego que eu falo que eu vou entregar, que a minha carteira aumentou muito. Então, vai do nosso Ótimo. pensamento, mas eu quero fazer outras coisas. Olha, a Equilibre Seu Ser, que eu não sei o nome, muito obrigada de estar aqui, também falou, eu também. E é uma crença mesmo. E, Leandro, agora tá passando um monte de coisa na minha cabeça aqui, tá? Que é assim, é, todo mundo tem crenças. Todo mundo. Ou crenças que foram passadas pelas nossas famílias, por onde nós vivemos. Oi, Pepito, tudo bem? Ou por tudo que nós temos de história, né? Ou experiências, porque muitas vezes a gente passa por coisas que não são legais. E isto bloqueia o que a gente tem de melhor, né? Por medo, por insegurança, por medo de julgamento, que eu acho que é uma das coisas que pega muito no falar de você, no se expressar. E o vendedor, nesse caso, ele tem que lidar com exposição 100%. Gente, nós somos expostos desde que nós acordamos. Quando a gente acorda, a gente vai fazer um café, a gente vai falar alguma coisa, a gente está se expondo. E a exposição faz parte do crescimento. Mas, para você expor, você tem que acreditar nas nossas qualidades, né? E o vendedor é você expor o auto-vendedor, que somos nós, nossos vendedores, Certo? a gente tem que vender as nossas qualidades e aquilo que a gente tem de melhor. Só que se a gente se pega na frustração, na crença negativa, no medo de julgamento, isso não dá certo. Não. O que a gente pode fazer nesse ponto, Leandro? Fala pra Vamos gente. lá. Deixa eu só agradecer aqui a Veridiana do Equilíbrio Seu Ser, comentou, só um parênteses que você falou do Equilíbrio Seu Ser. É uma mentorada, cliente, se tornou também muito amiga aí. Oh, É que do legal. sul, do norte de Santa Catarina, uma pessoa Ai, eu gosto maravilhosa, de criou um projeto cliente. maravilhoso. Acompanha ela lá. Eu vou Vou fazer colocar uma meu live. óculos, os ceguetas. Amelie, eu acho que dá para trazer aqui uma questão de nós, um ponto da parte mais científica, de como nós temos que entender como funciona o nosso cérebro, tanto o meu, enquanto estou vendendo alguma coisa, a minha marca pessoal, ou algum tipo de produto ou um projeto, quanto de quem está recebendo isso, ok? Então, por isso que a gente chama, existe aí a neurovendas, que vem trabalhando cada vez mais que a venda é uma ciência. E diante disso, a gente tem que entender, quando eu me reconheço, o são esses pontos negativos, essas crenças que me limitam, esse meu medo de cobrar, esse meu medo da opinião do outro, do julgamento. É a minha parte mais primitiva do cérebro agindo, né? Sim. Então, eu estou me protegendo, eu estou criando uma camada de proteção para minha sobrevivência. E qual é o maior medo aí? Eu não me expor. Porque se eu me exponho, eu estou vulnerável, eu tenho medo da vulnerabilidade, eu não posso Sim. me ver dessa forma, eu tenho medo do julgamento, do que as outras pessoas vão pensar. Então, quando eu começo a trabalhar de forma científica, o meu cérebro ele é muito mais complexo do que isso que eu vou falar. Tem muito a ver com hormônios, né? Com aquilo que a gente pode produzir dentro do nosso corpo.
Porém, se a gente parar para pensar, pô, eu tenho uma camada do cérebro, né, chamada reptiliano, que é a mais primitiva, que está ligado com esses fatores. Quando nós temos, por exemplo, o que eu te dei aí com relação à uma outra cliente que falou quando ela era criança, ela criou uma crença de que vendedor é chato, tá? De que vendedor, e tem outras, né? Vendedor não é inteligente, vendedor, né, é a segunda profissão, nunca é a primeira, é o que eu falo, é por opção, né? Eu não pude ser outra coisa. Teve uma Sim, ocasião. os salários Oi? mais bem pagos, os salários mais bem Oh, pagos de uma empresa são os vendedores, tá? Porque sem são os venda, vendedores. a empresa não existe. Né? Eu tive um curso em São Paulo, em uma ocasião, daqui a pouco uma pessoa lá sobre treinamento de vendas, uma pessoa levantou a mão, o que você vende? Eu vendo helicóptero, eu vendo aeronaves, aviões de 5 milhões. Imagina a comissão dessa pessoa, a capacidade que essa pessoa tem que ter para ser vendedora nessa área, Que né? seja 0,5%, que seja 0,5% sobre 5 Que milhões. seja, imagina, se ela não fecha o ano inteiro dela de orçamento aí. Então, é muito bom isso. Então, mas as pessoas, enquanto tem essa crença, não conseguem entender que vender tem a ver com ela se colocar no mercado, fortalecer a marca dela. Então, as crenças limitantes, elas com certeza estão ligadas. Você que trabalha aí também com psicanálise, faz muito sentido, né? Você vai Sim, confirmar totalmente. isso. Está muito ligado ao meu cérebro primitivo, que me leva a ter defesas em relação àquilo que eu tenho medo. Hipernatural. No outro lado, como que eu também consigo vencer a barreira da pessoa para quem eu estou vendendo? E eu brinco, gente, até se você que é casado, você que está namorando, né? Sei lá, se você quiser convencer a outra pessoa de alguma coisa, ó, hoje eu vou jogar bola, né? Ah, hoje eu vou almoçar com os amigos, sei lá, Vou né? tomar um Hoje, chopp ou então depois do vamos trabalho. do trabalho, ou então vamos jantar, você convida a pessoa e quer convencer essa pessoa, vamos trocar de carro, aplique essa técnica de venda, quebra as tuas crenças, porque queira ou não, é uma negociação que você vai começar ali. E qual que é o seu desafio? Ultrapassar a barreira do reptiliano, ultrapassar a barreira da defesa. Porque do nada, você chegar e falar assim, ah, eu quero jogar bola hoje, é bem provável que a outra pessoa vai falar, não vai de jeito nenhum, ponto final, né? Essa é a barreira da defesa da outra pessoa. Vamos trocar de Totalmente. carro? Não, não faz sentido, não posso trocar de carro, a situação está difícil. Então, sempre vai existir a barreira, tá? A proteção, a sobrevivência de imediato, normalmente é o que ela vai aflorar. E aí, atravessando essa barreira, a gente tem que começar a ir para o emocional. Pessoal, Sim, 90% das coisas que nós consumimos ou convencemos as outras pessoas a comprarem a ideia nossa, ou um produto, um serviço, eu tenho que levar ela para o emocional, para o estado límbico, né? Para a camada límbica sim. do cérebro. Vamos imaginar uma coisa? Mulheres adoram ir ao shopping, não é verdade? Ah, imagina. Adoram comprar. Não vamos falar das exceções aqui, só vamos generalizar. Adoram ir ao shopping gastar, né? Com cartão de crédito do marido ou dela mesma, independente, sem limite, então beleza, maravilhoso. Adoro o Mas Black pessoal, lá, o os homens Black. também. Os homens Lógico. também adoram gastar, é só que são gostos diferentes. Nós homens gostamos de ir a uma loja de carros, né? Outro tipo de produto. Mulheres são sapatos. Imagina você, Bolsa, ou roupa, homem ou mulher, o que que faz você consumir alguma coisa? Para eu convencer você de comprar comigo, eu preciso trazer você para um determinado nível de emoção. Se eu me sim. ver nesse nível de emoção, eu fico tem muito mais tendencioso a de fato comprar, consumir, comprar a tua ideia, o teu projeto. Se eu trago você para essa camada do límbico. E aí, eu falo para você uma coisa, é importante você ir para o racional. Porque quantas vezes as pessoas não vão para o racional justifica, o racional ele valida, tá? Então se Ele você fala, vai para o você merece. racional, Você se você vai merece. para você merece, tá? Porque senão você fica, bom, ah não, eu vou pro racional, aí você trabalha assim, não, então eu não preciso, eu já tenho 10 sapatos vermelhos, para que eu vou querer mais um? Né? Ou o teu Não, marido, ou outra porque pessoa fala, ó,
É um tom É. acima, vou combinar com aquela blusa que você comprou ontem. Então, aí você está no seu emocional. Se você mantém o seu, vai para o teu racional, você raciocina um pouco. Mas o que que é importante o racional, gente? É você de fato levar a pessoa a ter clareza e validar a decisão, para não haver arrependimento. Quantas coisas nós já consumimos ou até mesmo dissemos sim para algum projeto e depois a gente se arrepende. E depois fala, putz, esse sapato é exatamente o que eu tinha, né? Esse carro não gostei, amanhã eu já quero um outro diferente. O projeto que eu aceitei daquela pessoa que veio trazer essa ideia, acho que não vai dar certo agora que eu estou vendo, né? E, Então, Leandro, traga para o racional. Pode e é falar. uma compensação, né? Porque agora, nessa fase de quarentena, tem vendido-se muito mais pela internet, como uma forma de compensar aquela ausência. Gente, ninguém tá saindo e nunca se vendeu tanta roupa que nem vendeu agora. Porque o pessoal está É comprando verdade. alucinadamente para colocar uma energia de compensação, né? É isso mesmo. E, Eu tenho um e eu. amigo que trabalha com cosméticos, ele Ah, vende pelos marketplaces e está estourando. Foram meses mais fortes que do ano passado. Estão sendo. Ele só sofreu baixa venda na primeira e segunda semana do isolamento. Mas ele vende tudo que você quer para mulher, para cabelo, para maquiagem. Ele vende pela internet, está arrebentando. A minha área de marketing digital, eu não tenho sofrido, né? A gente tem conseguido adequar algumas coisas para clientes diante de algumas necessidades, porque eles estão enfrentando aí as dificuldades frente ao que está acontecendo, mas eu não parei de vender. Eu não parei de ter negócios, tanto na área de treinamentos, fiz palestra online, quanto principalmente a área digital, lançamento de produtos. Então, tem mercados que estão bons, né? Eu sei que a gente vai enfrentar aí quebras, né, dificuldades financeiras por causa de algumas empresas que realmente estão fechando e tal, mas a certeza é de que nós vamos ter que nos reinventar, isso é fato. E é sim, através da venda, é através de como você se coloca. Não adianta. Gente, eu falo, se você. Hoje, eu me lembro, anos atrás, como que era o mendigo ou pedinte de rua. Ele tinha que vir maltrapilho. Hoje agora não. você vê as pessoas bem vestidas pedindo ajuda, ou, ou brincando com malabarismo, ou de terno e gravata, mas vendendo alguma coisa no farol. Porque eles estão se preocupando com o quê? Com a marca deles. Com a impressão. Não é mais assim, eu tenho a dó de mim, você me dá alguma coisa ou compra de mim. Não, não é mais esse o caminho. E sabe o que eu acho que é mais interessante a gente comentar também? Que você falou que, gente, venda é exposição. Venda é diminuição de expectativa. Porque se você colocar muita expectativa e muito julgamento, você não vai fazer uma venda, porque você vai preocupar a tua mente muito. Então você não vai conseguir ter um rendimento e uma fluidez da forma que é necessária. A Suelen entrou, já fizeram um jabá gratuito aqui da Beauty, tá? Então tá tudo É o certo. amigo que eu falei aí, pode Ele fez um consultar jabá lá, o gratuito. Beauty Mais. E sabe o que eu acho que é muito, eu acho que é relevante a gente falar? Porque quem daqui fez análise de perfil comportamental? Porque é uma ferramenta super importante, não é, Leandro? Eu Muito. faço, o Leandro faz e vale a pena fazer. Gente, o perfil comportamental, ele vai te dar a área que você tem potencial maior e quais são onde você tem um pouco de queda. E essas análises, o Leandro pode até falar com um pouco mais de propriedade, elas te indicam um caminho a seguir. Então você já tira um pouco de peso. Não quer dizer que você não possa ser algo, mas que você tem ferramentas. Ó, o Pepe fez, fui eu que fiz do Pepe, gente, né, Pepito? O que que acontece? Existem ferramentas que você tem um potencial maior que é aplicado naquela área. E você sabendo disso, você muda a sua estratégia de vendas também. Total. Por exemplo, eu Costumam sou falar falando comunicadora de. executora. Eu Perdão, sou pode comunicadora continuar. executora. Eu sou comunicadora executora. Então, o que acontece? Eu comunico muito fácil e eu sou da ação. Mas eu tenho um lado muito forte de planejadora e analista também. Eu sou meio fora da caixa. Por exemplo, mas tem outras pessoas que são mais analistas e planejadoras. Elas não podem ser vendedoras? Claro que não.
elas podem sim ser vendedoras. Por quê? Sim. Elas podem ser uma vendedora mais analítica. Quem trabalha com montadora, gente, precisa ser mais analista e planejadora. Então, tá correto. Certo? As pessoas que, os bons vendedores, os melhores vendedores, os vendedores que têm maiores resultados, eles tendem a ter o perfil com maior dominância no comunicador e no executor. Mais no comunicador e um pouco menos no executor. Mas eu sou mais planejador, mais analista dentro desses 4 perfis aí, que todos nós temos em um percentual diferente, alguns mais predominante, outros menos. A questão aqui é como eu trago isso, conhecendo como funciona cada um dos comportamentos destes perfis para os momentos que eu preciso atuar daquela forma. Então, com certeza, um cara que é vendedor de carros hoje em dia, principalmente, ele precisa ter habilidade com números para planejar aquilo ali, passar para o cliente como que ele vai fazer, muito provavelmente, lá o planejamento financeiro dele e tal. Né? Então ele tem que potencializar esse lado, né? do lado planejador, do lado analista. Tá? Então, sim, as pessoas que hoje tendem a ter maior destaque nos mercados, né? Frente à parte comercial, frente a negociações, em diretorias, tendem a ser as pessoas que têm esse perfil mais aguçado do lado do planejador, do executor e do comunicador. Tá? O brasileiro, tá? O brasileiro, a maior parte dos brasileiros é apontado que tem o maior perfil como predominância, como o comunicador e o executor. Isso é o perfil do Brasil, tá? Que a gente está muito acostumado a lidar com as situações adversas e a gente vai à frente e executa. É assim que funciona. Uhum. Mas o maior desafio é o que eu faço agora que eu sei como funcionam os comportamentos com tudo isso. Que horas que eu preciso potencializar o meu lado planejador, em que momento que eu preciso potencializar o meu lado analista, né? E manter nos momentos mais importantes a minha essência, que é lá o meu comunicador, também sou hipercomunicador e executor, né? Vendedor de nascença. Usei esse, vou até, Pepito, me dá licença, porque o Pepito, ele é um exímio vendedor. E o perfil dele é analista planejador. E ele tinha uma das maiores carteiras da empresa, entendeu? Então, gente, é só aprender a usar isso da melhor forma possível. Você tá falando do Pepe? Lembrei do Pepe. Você conhece o Pepito? Gente... O Pepe também lá. Legal, lembrei do Pepe. Isso. Então, o que abraço, agora, Pepe. Se vocês quiserem mandar perguntas, mandem, aproveitem que o Leandro, a gente tem um tempinho ainda para eles responderem, para ele responder a pergunta. Mas, Leandro, diante disso tudo, como que uma pessoa que se vê agora encurralada, a palavra certa, assim, aquela que fala assim, eu tô num mato sem cachorro, eu tô no fundo do poço, porque é muito isso que eu escuto, né? Como que pode mudar? Qual que é a energia? Qual que é a verdade? Qual que é o foco que ela tem que ter para fazer uma mudança na vida? Legal, Amelie. Quem acompanhou aqui desde o início, então coloca realmente em prática a análise SWOT pessoal. Primeira coisa, quem não acompanhou, nós falamos sobre isso, a Amelie vai deixar gravado, assista lá, mas já vale aqui. O teu vídeo também, daí você coloca na sua, que eu consigo baixar, daí você coloca na sua rede também, e vai estar no YouTube também, gente. Então, a primeira dica. A outra, tem muitas que nós poderíamos falar, mas devido a tempo, uma coisa que eu vou fazer, que eu vou falar para você e para todos aqui. Gente, vai para o Google, tá? O universo digital hoje está nos fornecendo respostas para tudo. Cara, trabalho com determinada área. Vai lá pesquisar o que estão fazendo com essa determinada área para enfrentar essa pandemia. Eu tenho certeza que você vai encontrar benchmark, que você vai encontrar cases, que você vai encontrar exemplos de pessoas que estão conseguindo gerar ideias e negócios frente ao que está acontecendo. Eu não tenho dúvida. Então, gente, o Google nos responde tudo. É claro, não deixe de ir, por favor, ao conhecimento mais profundo. Tem muitas aulas aí online gratuitas, né? Muita coisa. Hoje eu estava vendo sobre o Sebrae. Então, vai buscar. Não fica esperando, sentado na frente da televisão, só querendo ver as notícias, ouvir as notícias sobre os números do Covid, se vão agora conseguir lá, como que é?
Coronavac, né? A vacina do coronavírus. Calma, vai se especializar, aproveita a oportunidade para você ter mais conhecimento. Eu garanto que todos os mercados, dá para colocar alguns exemplos aqui, mas nós não temos tempo. Todos os mercados, todos os profissionais estão conseguindo gerar resultado mesmo diante do que está acontecendo. Todos, todos. Tem muitos que não estão conseguindo. Mas por quê? Porque estão dando desculpas. Porque não estão, né, conseguindo gerenciar os fatores internos e só estão focando nos fatores externos. Uma das ameaças que a gente está vivendo é o Covid. E vai continuar, a gente já está vendo aí que não vai passar ainda, não vai ficar para esse ano a passagem disso. Não vai acabar durante esse ano, vai para o ano que vem ainda. Então, pessoal, meu convite, vai dar uma googada, vai buscar conhecimento, aproveita as oportunidades que muita gente está entregando gratuito, muito conteúdo. Tem coisas também pagas, mas que vale a pena o preço, que eles estão dando oportunidades aí de investimento. Então se movimente, não fique parado não. E gente, a questão, fortaleça a sua marca. Vê o que presta atenção naquilo que você está postando, presta atenção naquilo que você está colocando na rede. Gente, tem uma sigla que é TBC, tira a bunda da cadeira. Tira a bunda da cadeira, é isso aí. Tira a bunda da cadeira. Gente, tá com medo, vai com medo mesmo. Martinha, um beijo pra você. Desculpa, gente, medo serve para nos proteger, mas não pode nos paralisar. Então, agora é a hora de tentar coisas novas, de fazer coisas novas, entendeu? A Marta é um exemplo, ela pegou, a Marta é muito vendedora, gente, a Marta que acabou de postar aí, e ela tinha uma carreira, ela mexia com estética, foi para a área de vendas de peças e era uma sumidade em área de vendas e agora ela vai para os Estados Unidos. Uhul, delícia, entendeu? Então, se aproximem de pessoas que possam agregar. Gente, o Leandro é uma pessoa que vocês têm que seguir ontem, não hoje. Vocês têm que seguir ontem, porque cada dia ele posta uma coisa, entende? E é uma pessoa que, todas as vezes que eu mandei um recado para ele, eu falei assim, Leandro, me ajuda, ele estava disponível. Então, se vocês tiverem, contem comigo também, eu tô aqui, posso ajudar quem quiser, adoro, sou falante pra cacete. E é isso, essa é a vida. Nós estamos com uma oportunidade única de fazer algo diferente. Por que não tentar agora? Né? Tá com medo, vai com medo mesmo. E Leandro, tem gente que fala até cagaçado, né? Bota o fraldão e vai. Então, gente, tem fraldas que seguram tudo isso agora, não segura tudo isso, manda, lógico que tem. Então, a gente tem uma oportunidade muito forte de fazer isso. E, Leandro, nós que estamos recebendo pessoas, né, que no meu consultório, no seu consultório, tudo isso, o que me deixa mais intrigada, mais feliz, é que chegam pessoas com potencial monstro e elas não enxergam. E daí eu fico feliz, por quê? Porque eu posso ajudar aquela pessoa a encontrar o que ela tem de melhor. E eu sei que você faz isso com propriedade também. E se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar, gente. Posso falar uma coisa rápida? Não sei qual tempo que nós temos aí. Eu tinha colocado um cronômetro ali. 3 minutinhos. 3 minutos. Então dá para colocar essa dica aqui para vocês. Pessoal, nós temos potencial latente dentro da gente de forma abundante. Acreditem nisso. É só que é engraçado como nós desistimos muito facilmente. É como se pegasse assim, eu preciso emagrecer, vou à academia. Nós estamos acostumados a querer as coisas de forma muito imediata. A gente quer diminuir tal peso em 1 semana, em 2 semanas. E aí, quando a gente vive lá 1 mês, 2 meses, a gente desiste, né? A gente coloca isso, vamos supor, quero acumular um dinheiro, fazer uma poupança. Poupança ninguém faz, hoje em dia o inteligente vai investir dinheiro de outras formas. Né? Não o burro que coloca, gente, não leva a ferro e fogo que eu falo, que agora eu estou indo mais rápido. Mas assim, poxa, eu quero guardar dinheiro, guardo, pô, eu não estou conseguindo ficar rico. Né? Tem uma coisa que a gente chama de o platô, né, do potencial latente que nós temos dentro de nós. E a gente tende a desistir perto de quando vai começar de fato a gerar resultado. Sim. Poxa, e vendas tem muito isso. Caramba, eu trabalhei durante 3 meses, não estou conseguindo resultado, mas
Temos 27 segundos. Oi, oi. Ai, gente, bugou aqui. Nossa. Nossa. Eu tô te ouvindo. Então, agora... Acho que vai parar. Então, vai parar. 8 segundos agora.